chegando. Agora vamos tocar a campainha. Boa tarde, seu Pedro. Tudo bom? Boa tarde, Suelen. Olá. Tudo bom? Então, nós estamos aqui com a Suelen da Costa, Isso. a recepcionista aqui da Usinando. Vai dar uma palavrinha aqui para vocês. Tá bom, Suelen? Com você aí. Tudo bom? Boa tarde, gente. Sou a Sueli, trabalho aqui na Usinando há uns 3 meses. Gosto muito daqui. Estou muito feliz, muito contente. A empresa é um ótimo lugar para se trabalhar. O seu Pedro é uma ótima pessoa. Ele está aqui construindo um barco com a gente. E estou ansioso para ver logo esse resultado pronto. Legal. Eu vim para falar com o Fernando, Suelen. Boa A gente tarde. marcou uma reunião agora para falar sobre corte das placas CNC, sobre a montagem do berço e também sobre o início da construção, tá? Aí depois você pode me informar que eu já estou aqui. Sim, presente. eu vou já entrar em contato com o Fernando para falar que o seu Paulo está aqui para falar sobre o barco. E vou te dar os EPIs para você utilizar para ir lá dentro para ver. Tem que ter segurança, né? Um álcool em gel. E vou indenizar para o senhor. Aqui está o nosso folder. Quando o senhor entrar, né, o senhor vai ver as normas de segurança. Onde a gente encontra tudo aqui, seu Paulo. Olha só, Seu Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro, ó. Olha aqui as normas de segurança, eu já Sim, li. já viu, né, seu Já vi, mas é sempre importante a gente Sim, estar lembrando aí, tá? exatamente. Porque segurança é muito importante mesmo. Nunca é demais, né? E aqui está mostrando aonde a gente sai para a porta de saída quando tiver incêndio ou algo do tipo, onde a gente coloca os nossos lixos. E ainda tem uma pesquisa de satisfação para quando o senhor sair, o senhor responder, para dar um feedback para a gente, no que a gente tem que melhorar, no que a gente já tá bom. Tá bom, Né? Sueli, muito obrigado. Nada, seu Pedro. Tá bom? Um prazer. Tchau. O berço já está pronto. Foi pintado, está todo nivelado. Estou aguardando o corte das chapas. As partes 2 e 1 já foram unidas. E a base toda aqui do berço está pronta. As peças de posicionamento das cavernas já estão também só aguardando o momento de serem usadas após o corte das chapas. Estão todas prontas aqui, só esperando. Uma próxima etapa, hein? O Fernando Vieira vai nos dar uma abordagem mais técnica aí a respeito dos preparativos aí para o corte das chapas de alumínio. Ok, Fernando? Opa, pessoal, boa tarde. Vem comigo. Essas peças que já estão separadas aqui para ser cortadas, antes dela ser arrumada aqui, passou por um planejamento. Vou explicar para vocês aqui agora. Existem peças que, por mais que estejam desenhadas no projeto, tá, para serem cortadas com seus furos, né, como vocês estão vendo aqui, pela nossa experiência de usinagem, elas não podem lá no corte a plasma ou lá no corte d'água, elas não podem sair do corte e simplesmente para montagem. Porque a nossa experiência já mostra que peças assim que precisam de mais precisão, olha, isso aqui é um mancal. Se eu cortar essas pecinhas e fizer todos os furos, quando a gente soldar isso, ela vai empenar. E não vai me garantir a precisão, não vai me garantir
que o mecanismo, esse mecanismo, olha só onde trabalha esse mancal, tá? Olha as pecinhas aqui. Então esse mecanismo, ele precisa ser pré-usinado, ou seja, as furações, elas não devem ser cortadas lá na máquina de plasma. Ela é cortada sem os furos. Isso é um detalhamento feito no planejamento de corte, aqui no PCP. Porque elas dependem de precisão. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, ó, esse mancal. Esses olhares, que tem esses furos de 40, olha, eles são montados aqui, ó. Se eu cortar com esse furo, soldar, isso vai empenar tudo. E depois, olha aqui o detalhe dele. Ele vai entrar uma bucha de precisão e um eixo de precisão. Isso tem que estar preciso. Então isso não pode ser corte de jato d'água, nem corte a plasma. Ela tem que ser feita sem esses furos e uma próxima etapa é feita a usinagem. Esse é o diferencial de fazer esse estudo, essa análise antes e separar do corte para ser usinado depois. Então é esse cuidado que a gente está tendo bastante, né, nesse barco do seu Pedro, para que todo o mecanismo dele funcione com precisão, com alinhamento, mas só com uma usinagem nas peças, ok? Depois, na fase seguinte, eu mostro para vocês. Para entender como o plasma é formado, vamos observar os 4 estados da matéria, começando aqui pelo sólido, onde os átomos estão unidos e vibram em torno de um único ponto. Estão bem unidos, né? Aumentando o nível de energia nesse estado sólido, nós vamos atingir o estado líquido, onde os átomos viajam a 90 km por hora em qualquer direção. Aumentando mais ainda o nível de energia através do aumento da temperatura nesse líquido, vamos atingir o estado gasoso. Nesse estado gasoso, os átomos viajam a cerca de 1500 km por hora em qualquer direção. Aumentando mais ainda a temperatura, nós vamos então chegar ao que nós chamamos de plasma. Nesse estado, os átomos com carga elétrica formam um gás condutor ionizado e viajam numa velocidade de cerca de 15.000 km por hora. Para entender como funciona o corte a plasma, vamos observar aqui a figura, onde nós temos aqui, né, uma tocha, um bocal com um pequeno orifício. Dentro dessa tocha aqui com o bocal tem um eletrodo que está conectado ao polo negativo de uma fonte de corrente contínua que pode fornecer até 125 amperes e cujo polo positivo está conectado à chapa de alumínio, formando assim um circuito fechado por onde vai circular essa alta corrente elétrica. E esse compressor de ar comprimido, que trabalha com alta pressão em torno de 120 bar, esse ar comprimido, ao passar por esse canal e passar pelo orifício, né, vai se tornar um feixe muito fino, em alta pressão e em alta velocidade, e a fonte, ao ser energizada, vai ionizar esse gás, e esse gás, estando ionizado, passa a se tornar condutor e assim atinge a chapa de alumínio, fazendo um corte limpo e preciso. Então, esse é o princípio básico de funcionamento de um corte CNC. O compressor de ar comprimido, ele vai nos fornecer o gás, que é o ar comprimido, né, e que pode trabalhar
a cerca de até 150 bar. A fonte de alimentação é uma fonte de corrente contínua com cerca de 400 volts e corrente de até 125 amperes. Vamos precisar também de um computador PC que vai formar o controle numérico computadorizado, né? CNC, que irá controlar a máquina de corte. Esse computador vai estar equipado, né, com software de corte de chapas. Na máquina de corte temos um dispositivo deslizante nos sentidos X e Y, controlado pelo software do computador de CNC, para posicionar a tocha na posição adequada para o corte da chapa. Precisamos também de um operador de máquina de corte CNC, o Otaviano, que fica atento a toda a movimentação da tocha para corrigir eventuais situações que possam ser necessárias durante o corte das chapas. Yeah. Vai. Pode ir. Tá limpando? Vai passar outra parte. Peraí. Já tem como pintar os cortes iniciais.
Vamos ver aqui agora as primeiras peças cortadas da primeira chapa de 8 milímetros, como ficaram. Aí estão. Dado início ao corte das chapas de alumínio. Yeah. E assim nós temos a primeira chapa cortada. Tá vendo? Identificando as chapas.